o Senhor está me incomodando com ele. Quando eu acordo no dia que o Espírito Santo me incomoda com o texto, eu gosto de trazer para a igreja, se eu for ter essa oportunidade. Eu quero que você abra lá em 2 Pedro, capítulo 3. Esse texto que ele me incomodou hoje à tarde, eu fiquei lendo, relendo, pensando, e quero ler com vocês ele, e depois vamos ler mais um outro. Amém? 2 Pedro, capítulo 3. Na minha Bíblia aqui, que eu estou usando hoje, tem um título dizendo: A Vinda do Senhor. Vamos ler. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação esteve. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para o dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que neles sejais achados, imaculados, irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos, de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei, na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Pode dizer junto comigo? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho alguns meses que o Senhor vem me incomodando, como eu falei para vocês, sobre a saída do povo do Egito, o que aconteceu com o povo para ser liberto dali, deixar de ser escravo e ir para Canaã, passar um período no deserto, e passou um período no deserto por conta do coração duro deles. Mas aquela saída ali, eu venho lendo algumas coisas, e o Senhor vem me lembrando de textos, Lucas 22, Mateus 24. Tenho meses assim lendo essas coisas. E essa semana minha irmã me mandou um vídeo, eu assisti. E quando eu assisti, eu vi a voz do Espírito Santo assim: você está demorando em me ouvir esses dias. Eu falo com você. Você ouve, estuda, está guardando.
Não guarde. Pare de guardar o que eu falo para você. Eu chorei na presença dele, pedi perdão. Porque já tem alguns meses que ele vem falando, né, me incomodando com isso. E eu trouxe esse texto para vocês hoje, que hoje à tarde o Senhor me incomodou com ele. O apóstolo Pedro ele escreve falando, né, para a igreja que os irmãos não podiam esquecer das palavras que os profetas e os apóstolos tinham dado à igreja. O povo estava passando um período em que muitas pessoas estavam ficando frias na fé e não seguiam aqueles ensinamentos. E Pedro, ele exorta a igreja, ele traz um chamado para a igreja, dizendo assim: lembrem de tudo que os profetas disseram e que os apóstolos confirmaram para vocês. Não percam o que foi dito a vocês, todos os ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor diz para você, que você tem que viver. Não percam isso, porque o dia virá. O dia virá. E ele diz que chegariam os últimos dias. E que nos últimos dias, aí no versículo 3 em diante, ele diz que chegariam pessoas que seriam escarnecedoras e que viveriam segundo suas próprias vontades, desejos. Estamos ou não estamos vivendo essa época, irmãos? Em que as pessoas querem viver só o que elas acham que é certo. Às vezes, nós ministramos a palavra, lemos a palavra, e a gente às vezes ouve: mas eu não concordo, mas eu não quero. E a pessoa ouve a palavra, volta para casa e não muda nada. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo difícil. E nós não podemos esquecer que a palavra, ela é verdadeira. E o que está aqui, o que ela diz, é verdade. Vai se cumprir. E eu tenho visto o Senhor preparando a igreja. Preparando a igreja para a sua volta. Ele está tentando nos preparar. Mas nós estamos aceitando essa preparação. Será que nós estamos aceitando ela? E ele diz aqui que muitos iriam dizer, como está no versículo 4, onde está essa promessa da vinda? Tanto tempo já se fala sobre isso. Tanto tempo já se fala sobre isso. E ele traz a comparação da época de Noé. Ele avisou. E aconteceu. E aqui diz que vai acontecer, que vai ser diferente. Quem fala no versículo 7 maneiras que acontecerão, não tem uma as outras. E no versículo 9 o Senhor diz aqui que Ele não retarda a promessa. Apesar da gente achar às vezes que está demorando algumas coisas, mas Ele está tendo paciência com a gente. Porque eu e você não estamos prontos. Porque nós não estamos prontos, irmãos. Porque nós não sonhamos mais com o céu. Nós esquecemos que somos forasteiros. Nós temos esquecido que não somos desse mundo, que não somos dessa terra. E nós não podemos esquecer. E Ele está sendo longânimo para que a gente não se perca. O inimigo, ele tem nos rondado para nos enganar. Nós precisamos vigiar e estar com nossos ouvidos muito abertos para ouvir. O pastor tem ministrado muito nossas vidas, falado para nós vigiarmos, termos cuidado com as heresias, com as coisas que a gente ouve fora. Cuidado, irmãos. Vocês vão achar pregadores para satisfazer o vosso coração. Nosso coração é enganoso. Estou sentindo no meu coração, não sinta nada no seu coração. Siga a palavra.
Nosso coração, irmãos, não vai nos ajudar a viver com o Senhor e a ir para o céu. Nosso coração não vai nos ajudar. Eu estou sem vontade, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou desesperado, eu estou decepcionado, eu estou em angústia. Mas a minha consciência está sadia, a minha consciência diz, a minha consciência sabe o que a palavra diz. E nós vamos seguir a palavra. E precisamos disso nesses últimos dias. Nós precisamos disso nesses últimos dias. O versículo 10 diz que o Senhor virá como um ladrão de noite. Nós precisamos estar acesos dentro de nós. O Espírito Santo precisa estar vivo dentro de nós. O Espírito Santo precisa ter liberdade em nós, para nos lembrar que nós não somos daqui e que Ele pode voltar a qualquer momento. E no ano passado eu falei um pouco sobre isso uma vez, sobre ministração, e uma pessoa no final falou comigo assim: ô pastora, eu acho que Jesus não volta para agora, não. Aí eu respondi para essa pessoa assim: Ele voltou para muitos cristãos durante esse ano. Esse ano. Sim ou não? Quantos cristãos foram levados pela doença chamada Covid no ano passado? E que tinham profetizado e dito que a doença não os levaria? O Senhor Jesus voltou para eles ou não? Ele vai voltar um dia. E toda a terra o verá. Toda a terra o verá. Ele virá como um raio que aponta no leste e chega no oeste. Todos o verão. Mas não vai dar tempo de fazer muita coisa. No dia que ele vier, eu vou estar pronto. Eu tenho que estar pronta hoje. Você tem que estar pronto hoje. Nós precisamos estar prontos hoje. Porque aqui diz que nós não sabemos. O ladrão te avisa: vou bater na tua casa hoje. Ele não vai nos avisar o dia. Ele nos avisa os tempos e as estações. Jesus falou para os discípulos que eles saberiam pelos sinais. Você está vendo os sinais? Dê uma lida. Mateus 24, Lucas 22. Se você tem Bíblia de estudo em casa, eu gostaria muito que você tivesse. Se você não tem, você compra. Compra, invista. Invista nisso. É o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Você, quando estiver lendo, vai ter as referências embaixo de outros textos bíblicos que vão te falar sobre o mesmo assunto. Leia, beba, coma, se alimente disso e veja. Os sinais estão todos aí, meus irmãos. Ah, pastora, mas sempre aconteceu guerra, mas sempre aconteceu terremoto, mas sempre aconteceu queimada, mas sempre aconteceu um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso está acontecendo no mundo todo. E o Senhor vai nos preparar. Ele quer que a gente esteja apaixonado por Ele. Se Ele não voltar hoje nem amanhã, eu vou me manter apaixonado por Ele. E se eu morrer de morte natural ou de doença, como muitos já morreram, Ele vai estar voltando para mim nesse dia e eu vou estar apaixonado por Ele. Se Ele não voltar neste tempo, nós vamos estar nos preparando a igreja, os jovens, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos dos filhos dos nossos filhos. Amém, irmãos? Então, se nós estivermos preparados e com o nosso coração apaixonado, nós vamos estar preparando a nossa descendência. E ele diz aqui que nós devemos nos manter num trato santo em piedade. Versículo 12: aguardando e nos apressando para a vinda do dia. É interessante, né? Ele diz assim, aguarde e se apresse para a vinda do dia. Diz assim, se apresse. É como você tem uma viagem para fazer e você não arrumou tudo. Está quase na hora de sair, está faltando isso, você vai pronto. Não é assim? Está faltando isso, pega isso, pega aquilo, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer daquilo. O que está faltando?
nossa bala. Se ele voltasse hoje, se o Senhor voltasse hoje, o que é que estaria faltando na nossa mala? As coisas do mundo estariam ainda mais atraentes. Nosso tempo de dedicação no nosso dia seria todo completo, às 12, 24 horas, só para o trabalho, ou a gente teria tido tempo para acender as nossas lamparinas? Apressem-se. Ele diz no versículo 13, eu queria que você lesse junto comigo. Você pode ir lá no versículo 13? 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Você vai ler junto comigo, amém? Amém. Vamos ler todos alto? Amém? Amém? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? Nós estamos aguardando a promessa. Ele diz no versículo 14: pelo que amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Nós temos que nos guardar santos, puros, separados, sem nos envolver com as coisas desse mundo. O Espírito Santo nos dá a tua paz, nos faz produzir paz. E ele diz que nós temos que nos guardar das pessoas que querem nos enganar. Irmãos, não é difícil você perceber quem quer te enganar. Para de correr atrás de pessoas que falam para as suas emoções. Porque isso vai fazer com que você deixe de estar firme. O que faz você estar firme é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos faz ficar firmes. E Jesus Cristo nos ensinou como é que fica firme. Jesus tinha o Espírito Santo, ele era o próprio Deus. Jesus jejuava, Jesus se isolava para orar. Para orar. Vou repetir, Jesus se isolava para orar e voltava à comunhão dos discípulos. Voltava à comunhão das multidões. Não se engane. Não se deixe enganar por quem grita muito, fala muito, geme muito, profetiza demais e prega pouca santidade, prega pouca palavra. Não se engane. Sim, Deus nos amou. Sim, Deus nos ama. Sim, é verdade. Senão ele não teria enviado o filho dele para pagar um preço por nós. Mas vamos largar desse mimimi dessa gente de dizer frases e coisas absurdas sobre o nosso Jesus. Jesus morreu na cruz porque ele era obediente ao Pai. Deus nos amou, irmãos, de uma maneira incomparável. Incomparável, incompreensível é esse amor. Não dá para medir, compreender. Esse amor sufoca, esse amor constrange. Ele não nos amou porque a gente se converteu, porque a gente é bom. Ele nos amou porque ele é amor.
Ele é amor e Ele nos amou, Ele escolheu nos amar. E nos dá todos os dias uma palavra. Levanta-te, não desanima, me serve, me busca, ouve meus líderes que têm temor a mim, ouve a palavra verdadeira e genuína. Vá para 1 Pedro capítulo 4, por favor. Ora, pois, já que Cristo padeceu por vocês na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta nesta carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida vocês já fizeram a vontade dos gentios. Já andaram em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonaria, bebedice, idolatria. E acham estranho vocês não correrem com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vocês, os quais vão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também para os mortos. Aí não é gente morto que está debaixo da terra, não. É gente morto que não tem vida no Espírito. Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Eu e você estamos aqui porque estávamos mortos. Mas o Espírito nos dá vida. Você tem um Espírito em você que te dá vida. Ele te dá vida. Valoriza, valoriza. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sejam sóbrios, vigiem a oração. Vamos orar mais, vamos orar mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Não é um amor simples, superficial, não. Ele tem que arder, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Ame. Está difícil, vem ira, vem raiva. Ame. Ame sua esposa, tocando, dando carinho, atenção, lendo a palavra para ela, colaborando com ela, o ensinamento dos seus filhos. Ame seu esposo, fazendo com que seus filhos respeitem o pai deles. Ame seus filhos, abrace-os. Sustente-os em todas as áreas e sentidos. Nossos filhos vão ficar adultos e vão continuar precisando do nosso abraço, da nossa palavra de ânimo. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmão, você tem dons. Não espere o Espírito Santo ficar irado com você. Você tem dons. Você tem habilidades. Você tem o que doar. Você tem o que dar. A igreja precisa de todos. Tem coisas que eu não posso dar. Tem coisas que Robson não pode dar. Tem coisas que Ezequiel não pode dar. Tem coisas que Caixa não pode dar. Tem coisas que você dá e só você dá. Mas é difícil. Eu me sinto mal. Eu lembro das minhas dores. Eu lembro das minhas angústias. Eu me sinto incapaz. Sentir uma coisa,
decidi viver outra coisa. Eu também me sinto. Tem dia que eu não quero nem sair de casa. Tem dia que eu não quero subir aqui. Mas subo. Tem dia que eu queria ter uma folga de tudo. Mas não vou ter, às vezes eu me dou algumas horas. Sejam hospitaleiros sem murmurações, cada um, isso inclui a mim e a você. A igreja não pode ficar sem você, a igreja não pode ficar sem seu serviço, a igreja não pode ficar sem você. A igreja está tão bem sem mim. Faltou alguma coisa? Faltou. Faltou a sua unção, faltou a sua presença, faltou aquilo que o Espírito Santo queria falar com você e usar através da sua boca, das suas mãos, dos seus pés, do seu olhar, do seu abraço. Eu não sei. Eu só sei que Ele te deu. E nós estamos precisando. Tá difícil, eu sei. Mas a senhora não sabe como é difícil. Não sei. Esse nível aí só o Espírito Santo. Ele sabe o quanto é difícil para você. Mas Ele sabe como te levantar. Sabe ou não sabe? Ele sabe o que fazer dentro de você para te levantar? Sabe. E Ele está dentro de você. Fale alto assim comigo. O Espírito Santo está dentro de mim. E Ele pode fazer qualquer coisa se eu deixar. Eu também tenho dificuldades, meus irmãos. As pessoas dizem assim, a senhora é muito alegre, muito cheia de si. Não sou. Não sou. Eu tenho minhas mazelas, tenho minhas fraquezas, tenho minhas dificuldades, tenho momentos que eu não quero nada. Mas tem algo na minha consciência aqui, ó. Fala assim comigo. Eu lembro o que Jesus fez na cruz. E eu lembro o que Ele já fez em mim. Você não sente saudade? Você não sente saudade? Sente saudade de alguma coisa? Eu sinto saudade de algumas coisas. Você não. Sinta saudade. Mas não fique só na saudade. Não fique na saudade. Entendeu? Cadê você dando rajada de língua alta? Que dava antes? Tá onde isso? Cadê o dom de cura que tinha? Tá onde isso? Cadê a paixão pelas almas? Tá onde? Cadê o louvor tá tocando e você tá sozinho assim, pensando maluco? Cadê você? Onde estão essas coisas? Em nós. Cadê a paixão do servir? A pastora falou tantas coisas, são tantas coisas, e vão acontecer muitas ainda, viu, irmãos? E eu não acredito que as coisas vão ficar mais fáceis a partir de agora. Desde o ano passado, então, isso está na minha mente. Minha cabeça só pensa assim: as coisas vão ficar mais difíceis.
Mas, se as coisas vão ficar mais difíceis, o que eu quero é mais do Espírito, não menos. Você pode falar isso? Eu quero mais dele. Não menos. Eu quero mais dele. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Deus quer que Ele seja glorificado por meio de Jesus. A quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Versículo 12. E esse é muito importante para mim e para você. Amados, não estranheis a ardente prova que vi sobre vocês, para vos tentar, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Você não sabe a prova que eu estou passando. Aí Pedro diz assim: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Pedro, poxa Pedro, que profecia. Se fosse nos tempos de hoje, né? Viu uma mensagem dessa para a igreja? Está profetizando maldição na minha vida, é? Não, Pedro estava profetizando algo que o Espírito Santo disse que ia acontecer. Nós vamos ter provas ardentes. Não estranho, mas alegrados pelo fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês possam se regozijar e alegrar. Se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Sobre nós está o Espírito da glória de Deus. Dá espaço para esse Espírito. Que nenhum de vocês padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como se entremetesse em negócio dos outros, para se meter, mas se padece como um cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Estão vendo escândalos? Vão acontecer mais. Vocês vão ver mais. Se primeiro começa por nós o julgamento de Deus, qual vai ser o fim daqueles que estão desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem.